Você esperava esse final? Nossa, não. Quando eu entendi o que tava rolando, eu fiquei, quê? Eu não acredito. E aí, Rocamboliers, eu sou o Thiago. E eu sou o Jean, esse é o canal Rocambole, o canal que fala sobre séries e filmes. Se você já conhece a gente, aí galera, se não conhece ainda, a gente faz final explicado, crítica, análise, enfim. Se inscreve no canal, deixa o seu like e fica aqui pertinho. Por Trás de Seus Olhos estreou no dia 17 de fevereiro, é uma minissérie original Netflix britânica criada por Steve Lightful, que foi também o criador de O Justiceiro e um dos roteiristas de Hannibal e Narcos. Mas esse vídeo é pra quem já assistiu a minissérie, então vai ter spoiler o tempo todo. Se você ainda não assistiu, a gente acha que quem gostou de séries como The Undoing e The Sinner pode gostar bastante de Por Trás de Seus Olhos. É eita atrás de eita, tem muito Sim. suspense, coisa que a gente não esperava. Foi um entretenimento bem legal, então vai lá ver e depois volta aqui. E já me desculpa essa cara, pessoal, porque hoje eu tô gripado, tô meio ruim, tá? A série já começa com um clima de suspense que tá baseado muito nas relações das personagens, mas a gente vai notando umas coisas meio esquisitas ali no meio. E aí eu fiquei tentando entender o que estava acontecendo ali. Coitados, né? Porque era impossível saber. Como vocês devem saber, a minissérie foi baseada num livro, nós não lemos esse livro, então o que a gente vai falar aqui é baseado somente no que a gente viu na série. E pra gente foi uma doideira acompanhar esse casal. Nossa. O David soa abusivo em muitos momentos, a Adele super manipuladora, mas no fim das contas é tudo muito mais sombrio e surreal do que um simples conflito relacional. Por mais que a gente condene a forma do David lidar com as coisas, a gente vai vendo que tem algo de muito errado com a Adele. No início eu até achei que a parada ia ser sobre um relacionamento abusivo por parte do David, que ele era um serial killer ou algo do tipo. Sim, a série faz muito bem isso de revelando as camadas aos poucos e surpreendendo o público. O David não é santo, ele faz umas paradas bem absurdas no meio do fuzuê todo, mas ele não é o principal culpado. Ele tava na real tentando achar um jeito de controlar as coisas para que elas não saíssem do controle como já saíram antes. No fim das contas, quase tudo que a gente viu foi um plano da Adele e a gente conseguia perceber algumas dicas desde o início, Sim. né? Quando ela esbarra na Louise, ela já tava ligada dos Paranauê e queria se aproximar dessa próxima vítima. E ela diz lá no começo que ela tinha um objetivo com essa mudança de cidade do casal, o que era impossível de prever, que na real não era ela que tava dentro daquele corpo ali, né? Mas o que você acha que era esse objetivo? Porque pra mim realmente parecia um novo recomeço, só que as coisas saíram do controle. Pra mim tem muito mais ali. Eu acho que o Rob já tava ligado que não tinha mais como reverter a situação e que ia precisar trocar de corpo mais uma vez. Então a mudança de cidade foi conveniente pra ele, porque ia conhecer pessoas novas e ia se distanciar do histórico da outra cidade. Mas essa é a minha interpretação, né? Tá, mas vamos voltar um pouco pros flashbacks pra gente entender direito esse rolê. A Adele perdeu os pais num incêndio e foi salva pelo David. Isso é verdade. E ela não teve culpa nenhuma nesse incêndio, como eu cheguei a cogitar enquanto tava assistindo. Eu cogitei também. Ela realmente foi uma vítima, era uma menina super doce que teve que lidar com esses traumas. Ela era apaixonada pelo David e ele por ela. Inclusive, ele foi tido como suspeito ali, mas eu realmente acho que ele não foi o causador desse incêndio também. Não, nada a ver. Ele só morava perto mesmo, viu o incêndio e foi lá ajudar. Acho que isso não tem questão. A Adele foi mandada pro hospital psiquiátrico e é lá que ela conhece o Rob. Mas eu tava achando a amizade deles tão legal no começo. Exato, eu também tava. Achei que era uma pessoa que queria o bem da Adele. Demônio. Ai, que ódio. O bem da Adele que ele queria era o David, né? Exatamente. A gente já percebia uns traços de possessividade no Rob, mas até então a gente sabia que ele estava lá internado por conta de um problema de drogas, era uma reabilitação. Aí depois de um tempo, a Adele já tinha saído do hospital, já tava tudo lindo, maravilhoso na vida dela, ela recebe a visita do Rob na mansão. Nesse momento, já tinham rolado vários papos sobre projeção astral, sobre o controle dos sonhos, para que eles não tivessem mais aqueles sonhos horríveis e pudessem escolher com o que sonhar. Então isso a Adele já tinha experienciado. Os dois lá no hospital psiquiátrico já tinham trocado muita ideia sobre isso, escrito no caderninho os passos, a contagem e tudo aquilo. Mas a troca de corpos é algo novo e que o Rob propôs só depois que conheceu o David. Mas eu fico me perguntando, será que já não era uma possibilidade que estava na cabeça dele desde o início também? Porque quando ele tá no trem indo pra mansão, ele fala que a Adele é a fuga da vida dele, ele fala hello vida nova. Tem duplo sentido isso aí. E a Adele aceita essa experiência de trocar de corpo só pra tirar uma pira e acaba se lascando. O Rob cria uma obsessão quase que instantânea pelo David, né? Por tudo que a Adele já tinha contado sobre ele, e ele tinha uma obsessão pela própria Adele, né? Pela vida de riqueza e pela beleza dela. Ele chega a comentar isso. Toda aquela preocupação sobre o David estar interessado na grana dela, na real dizia mais sobre o Rob do que sobre o David. É, a maior motivação pro plano parece ser ficar ao lado do Rob, mas também tem esse rolê invejoso sobre a Adele. A vida dela era muito melhor do que a dele. Eu super acho que ele já foi pra mansão pensando isso, e o David foi só um bônus. Eu já quero ter essa vida boa dela, então que vem com esse homem bonito junto. Que horror. Mas é. Enfim, nessa experiência de troca de corpo, o Rob droga a Adele pra deixar ela dopada e joga o corpo no poço pra não ter a chance de destrocar. Ou seja, quem matou o Rob foi ele mesmo.
Ele matou seu antigo corpinho enquanto tava no corpo da Adele. Isso tudo é meio absurdo? É, mas se você compra a ideia, acaba se tornando um final surpreendente, porque esse rolê surreal já vinha aparecendo nos outros episódios, não é uma coisa que só apareceu no último. No último só se intensificou. E a gente viu algumas pessoas comentarem que a experiência do livro é muito mais imersiva, né? Fiquei curioso. Só uma coisinha, quando ela tá jogando o corpo do Rob no poço, o relógio cai meio que acidentalmente, então depois ela também usa isso pra ameaçar o David, então ele fica meio de mãos atadas. E alguns detalhes que a gente quer comentar sobre essa troca de corpos. O primeiro deles é sobre a droga. A Adele nunca aceitou a heroína do Rob lá no sanatório em momento algum. Ela aceitava de vez em quando um bequinho de cara feia. E depois, quando ela já tá na casa nova, já é o Rob, ela usa heroína constantemente, é uma válvula de escape. Essa era uma dica que a série tava dando, mas quase impossível da gente pegar. Mas uma outra dica era mais evidente, as cores das luzes quando rolava a viagem astral. Quando alguém tava viajando no plano astral e visualizava uma cena, a gente via essa cena de um ângulo mais de cima e com umas luzinhas coloridas em volta. A luz que a gente vê com a Adele desde o primeiro episódio é azul, mas quando ela viaja no plano astral com o Rob lá naquele flashback, a gente vê que a dela era roxa. E a dele era azul. É. Eu cheguei a notar isso, fiquei tentando achar um significado e torcendo pra não ser um erro. Mas mesmo assim eu não cheguei nessa conclusão. Então era isso, a luz original do Rob era azul, a da Adele era roxa e a da Louise é verde. Outro detalhe é quando a gente vê a Adele atual se drogando pela primeira vez na casa nova. Ela vai lá no guarda-roupa, escondido, tem uma caixinha de madeira. E essa caixinha de madeira ela tinha dado pro Rob antes de presente pra ele guardar as drogas. Só que pra essa caixinha confundir a nossa cabeça de verdade, ela tinha que ter sido mostrada antes e não só no último episódio. É, foi só um detalhe mesmo. E sobre a estratégia do Rob, ele na outra cidade, enquanto a Adele assustou a Marianne e tentou afastar ela, provocando medo. Só que ele viu que no fim das contas, isso só afastou ainda mais o David dele, ou dela. E é muito sobre isso, né? Sobre a necessidade de ser amado, de ser escolhido. O David não fala mais eu te amo, por exemplo. Ele também não olhava mais pra ela durante o sexo. Então não adiantava fazer mais nada, que o David não ia mais enxergar ela com os mesmos olhos de antes. Aí a solução é trocar de corpo. E aí pra mim isso já justifica um pouco aquilo que eu falei lá no início do vídeo, de que ela já foi pra essa cidade pensando nessa troca de corpo mais uma vez. Porque a Adele já chegou muito focada em se aproximar da Louise, de saber tudo da vida dela, enfim. Nessa altura do jogo, a gente já tinha visto lá o relatório do David, ele tava desconfiado, tentando entender as coisas, como é que ela sabia de tanta coisa, e ele percebe que tem alguma coisa errada. Quando ele devolve o cartão de crédito pra Adele, ela pula de alegria. E logo depois ele pergunta, o que você vai fazer hoje? E ela, eu vou pra academia, vou fazer compras. Felicidade suburbana. Honestamente, a vida simples é tão reconfortante, essa frase bate tão esquisito nele, porque a Adele sempre foi rica de berço. Como assim ela tá incomodada com essa vida agora? Não faz muito sentido, né? A Adele verdadeira nunca deu importância pro dinheiro, tanto é que a gente vê ela passando todos os bens pro David e sempre foi muito de boa com isso. E outra coisa que o David fica com uma pulguinha atrás da orelha é quando ela fala que vai tomar café num lugar bem aconchegante. Depois a gente descobre que o nome do café da Marianne é café aconchegante. Então pra ele isso é uma coisa tipo, ei, tem alguma coisa errada acontecendo. Ela fica jogando com ele o tempo todo, né? Usando esses traumas do passado como ameaça, é um jogo pesadão. Tá, mas sobre o final, quando a Louise fala pra Adele que o David cansou, que não quer mais saber disso, que vai falar toda a verdade, pra Adele não tem outro jeito, ela vai ter que apelar pro plano de troca de corpo mais uma vez. Mas era sobre isso que eu tava falando lá no início. Será que essa não foi uma medida emergencial mesmo? Eu acho que não. Eu acho que foi só uma gota d'água pra ela partir pro plano principal. Porque ela já tinha feito todo um caminho pra poder contar com essa possibilidade. É, faz sentido. Enfim, aí ela taca fogo em tudo, forjando uma tentativa de suicídio e contando que a Louise vá pra lá pra fazer o salvamento. O que rolou no final é que a Louise não fez essa viagem astral pra trocar de corpo, e sim pra ver o que tava acontecendo com a Adele lá dentro da casa. Aí o Rob astral espertinho, percebendo que o corpo tava vazio, pensou, opa, é meu momento. Essa parte pra mim é a mais absurda, até mais que a troca em si, porque ela contar que isso ia acontecer, saber que isso ia acontecer é meio forçado, né? Eu cheguei a ficar pensando, será que a Adele não manipulou toda a cabeça da Louise pra isso acontecer, colocando aquelas imagens de comprimido, de fogo, pra de fato chegar nesse momento? Mas depois eu achei que não, porque ela não consegue controlar os pensamentos das outras pessoas, né? Aí ia ser coisa demais. E se não desse tempo, sabe? Se ela morresse queimada antes, é muito contar com a sorte, eu acho. Mas aí vem a conveniência do roteiro, né, pra fazer isso, tá tudo bem. Mas a Simona Brown arrasou muito nessas cenas finais. Ela mudou completamente. Quando o Rob acorda no corpo da Louise, é sensacional, é de arrepiar. É muito bom. E depois disso, o corpinho da Adele morreu, mas quem morreu mesmo ali foi a Louise, porque o Rob tá intacto no corpo da Louise. Família feliz, Rob conseguiu tudo que queria. Mas o que me preocupa mesmo é o Adam nessa história toda, porque agora ele perdeu a mãe. E claramente o Rob e Louise não vai ter paciência pra essa criança. Tadinho.
ficou sem mãe e nem vai saber disso, né? Ou vai, porque ele é esperto e pegou a parada dos barcos ali. Sei que é baseado em livro, que já foi contada a história toda, que nasceu pra ser uma minissérie, então acabou aqui. Mas tem margem pra continuar, né? Eu acho. Eu acho que ia podia adorar. ter uma continuação ali. Eu ia amar também. Eu adorei assistir, gente. Tem muitas coisas meio doidas ali no meio, mas eu me diverti, sabe? Eu comprei a ideia. Não é uma série com um roteiro maravilhoso, que tem umas coisas que falta consistência ali, mas é uma série que realmente me surpreendeu no final. Pelo menos pra mim, por mais surreal que tenha sido a resolução, a surpresa foi muito maior do que minha irritação pelas conveniências todas. Eu curti muito. O fato do plot só ser revelado mesmo no último episódio me fez ficar criando teorias e inventando história na minha cabeça. Ah, isso é por isso que aconteceu lá no sanatório, isso é por aquilo. Mas no final das contas eu tava errado, não acertei nada. Eu achei incrível a construção da Eve Hilson pra Adele. Achei uma personagem muito enigmática, muito misteriosa. Curti bastante o trabalho dela. E da Simone Brown também, a gente já falou. Quando rolou essa virada, eu fiquei tipo, uou! Enfim, adorei. Então é isso, gente. Fim de vídeo. Muito obrigado por ter visto até aqui. Se você não conhecia a gente ainda e gostou do nosso vídeo, se inscreve nesse canal. Deixa o seu like também, porque isso ajuda muito a gente a divulgar o nosso conteúdo. E segue a gente no Instagram do canal Rocambole, porque lá tem conteúdo diferente e bem bacanudo. Último pedido, deixe nos comentários o que você achou da série. Bora trocar uma ideia. Até o próximo vídeo. Tchau!